E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui analisar o bom edital da PGM Niterói, tá? Finalzinho de 2022, achavam que não ia aparecer mais nada, mas veio um bom concurso. Niterói talvez seja aí, a melhor eu não digo, mas uma das melhores PGEs do Brasil, com certeza, tá? A remuneração é muito boa, nós vamos chegar lá. Primeiro, eu já vou passar aqui quais são as impressões gerais desse edital e desse concurso. Aí depois a gente analisa aspecto a aspecto, tá? O primeiro ponto é o seguinte: essa é uma prova FGV e a primeira fase é a FGV que vai fazer mesmo, tá? Então, se você fez a GE Minas e PGE Santa Catarina e foi razoável nessas provas, não precisa ter passado não, mas pelo menos chegou perto, fez uma prova razoável, olhe com muito carinho para a PGM Niterói, tá? Talvez essa seja a oportunidade para você fazer valer todos esses últimos 6 meses que você teve de estudos aí, tá? Esse edital, ele tem um conteúdo programático bem abrangente, então assim, é difícil para quem está começando agora, para quem está muito iniciante, sabe? Porque são 12 disciplinas ao todo. Mas, para quem já vem com uma certa bagagem, para quem já está estudando há um tempo, especialmente fez as últimas provas FGV, penso que é uma oportunidade bem legal. São 3 meses até a prova, então ainda é um tempo bom para correr atrás, ok? Muita gente se assustou com a pontuação da prova de títulos. Não vale muita coisa não, tá? É só 5% da nota final, a gente vai chegar lá. E a primeira fase não demanda que você tire uma nota muito boa. Por quê? Porque a primeira fase também só vale 5% da nota final. 80% da nota final tá na prova discursiva, tá? Então é a prova discursiva que importa aqui, na verdade. O que importa na primeira fase? Sobreviver ao corte. É isso. Tanto o cara que está em primeiro quanto o cara que está na nota de corte estão praticamente em pé de igualdade em se tratando de pontuação aí para a nota final do concurso. Beleza? Mas vamos analisar agora, aspecto a aspecto aqui. Ó, PGM Niterói 2022, tá? A remuneração inicial é R$15 mil lá no edital, mas tem 2 gratificações bem interessantes lá, tá? Tem uma gratificação de representação de 100% e tem uma gratificação de titulação, que é a pós-graduação, que praticamente todo mundo tem pós-graduação, né? Se você não tiver rapidinho, você consegue 6 meses, você consegue uma pós-graduação, dá mais 10% da remuneração, tá? Por isso que o inicial lá já fica muito alto, todo mundo lá ganha acima dos 30 mil e todo mundo que é um pouquinho veterano já tem o abate-teto, já chega no teto do Supremo aí, tá? Por isso a PGM Niterói é uma das melhores PGMs do Brasil, a remuneração é no topo e assim, você nem se preocupa muito com variação de honorários e tal, sabe? Porque a própria remuneração com essas gratificações já é excepcional, ok? A banca é a banca FGV, que a gente viu nessas 2 últimas provas da FGV aí nesse último mês. São provas difíceis, provas longas, tá? Então assim, se prepare para fazer uma prova longa com enunciados longos. Não imagino que eles vão diminuir o nível da prova porque é PGM em relação às PGS, até porque essa é uma PGM muito boa, eles não tem razão nenhuma para fazer isso. Então provavelmente vai ser uma prova longa e difícil. Talvez a nota de corte um pouco mais baixa, porque espera-se que tenha bem menos inscritos em Niterói do que tivemos em Minas e Santa Catarina, tá? Conforme eu vou analisando aqui o resto do edital, eu vou explicar para você os pontos que faz a gente acreditar que o número de inscritos em Niterói vai ser bem menor mesmo, ok? Vamos lá. Vagas, 6 vagas mais cadastro de reservas, aí são 4 vagas para ampla concorrência e 2 para as cotas, tá? Expectativa de nomeações é alta, não por causa da PGM Niterói em si, mas por causa do momento que a gente vive, tá? Muitos concursos grandes, por exemplo, muita gente que fez Santa Catarina e que está aprovada, né, em Santa Catarina e Minas, vai fazer Niterói também, tá? Então essas pessoas acabam que só vão ficar em uma procuradoria no fim das contas e isso canibaliza essas listas de chamada, tá? E depois nós teremos as provas da AGU com muitas nomeações também. Então todos esses concursos atuais vão nomear muito. PGM Niterói não é exceção. Quantos vão nomear ao longo dos 4 anos? Não tem como a gente prever, mas provavelmente é um número bem alto, tá? Não precisa se preocupar muito em ficar entre os 6 primeiros, isso não é tão relevante aqui não. Não exige prática profissional, tá? Então é um concurso difícil, claro, você tem que estar num nível elevado de conhecimento, mas não precisa ter prática, você pode inclusive estar no fim da faculdade, que ainda dá certo,
ok? Tem que ter OAB, né? OAB é requisito claro para toda e qualquer procuradoria. Inscrição até o dia 3 de fevereiro, valor de R$ 250, valor bem padrão para procuradorias, né? Prova objetiva, dia 26 de março. Por isso que do edital até a prova, a gente tem mais de 3 meses. São 3 meses com festas de fim de ano e carnaval, né? Se você é uma pessoa que não faz tanta questão de tirar férias, de ficar folgado em festas de fim de ano e carnaval, essa é uma boa oportunidade para você também, porque muita gente dá uma relaxada nesse período, você pode correr atrás aí e tirar uma diferença com relação a quem vai ficar parado aí esse fim de ano. São 100 questões de 5 alternativas em 5 horas. Esse é um tamanho padrão para a prova de procuradoria, mas que para provas FGV pode faltar tempo, tá? Se você não fez Santa Catarina e Minas, recomendação minha, baixa essas provas, imprime e faça. Pega um horário, um sábado pela manhã, um domingo pela manhã, e faça essa prova para você ver que 5 horas não é muito tempo em se tratando de uma prova da FGV para a procuradoria, tá? Porque eles fazem enunciados longos. É comum eles contarem uma história no enunciado, aí vem lá, porque o estado alfa fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você perde tanto tempo lendo e entendendo o enunciado, que quando você vê, já passou 2, 3 horas da prova e você ainda tá na questão 40 ali, sabe? Então, assim, atenção com esse tempo. Se você não tem hábito de fazer prova, baixe as últimas provas e faça, para justamente ver se você é uma pessoa que consegue fazer aqui num tempo equilibrado ou se você vai ter que dar uma acelerada lá na hora, ok? Mínimo de 60% de acertos, então a nota de corte mínima vai ser 60. Provavelmente fica acima disso, tá? Porque, embora nós esperemos um número menor de inscritos aqui, não é menor o bastante para a nota baixar de 60. Então, nota de corte, claro, a gente não sabe, depende de como a prova vai ser feita e tal, mas quase certo deve ficar ali por volta dos 70, né? Enfim, fica algo aí superior a esses 60% de acertos. São 180 aprovados na primeira fase, tá? 120 ampla concorrência, mais 30 para cotas para negros e 30 para portadores de deficiência. É bastante coisa, é muita gente, tá? 180 para uma PGM é das maiores PGMs em se tratando de aprovados na primeira fase, tá? Aí você pensa, mas Minas tinha 550 aprovados, 3 vezes isso daqui. É verdade, mas Minas é um estado muito maior, que atrai muito mais pessoas para o concurso, tá? Se em Minas nós tivemos 6.500 inscritos mais ou menos, aqui deve ficar por volta dos 2.000, talvez abaixo disso, tá? E aí, isso faz com que esse número de vagas aqui seja um número razoável, um número bom, inclusive, tá? E a prova é elaborada pela própria FGV, a prova da primeira fase tão somente, tá? Prova discursiva e prova oral é elaborada pela banca examinadora do concurso, tá? Inclusive, por isso, no Revisão PGE, o nosso curso específico para PGM Niterói, né, vai ter um raio-x, uma análise dessa banca, que aí a gente estuda ali o que eles já publicaram, o que cada membro da banca já fez, porque isso ajuda a saber para onde eles vão direcionar a prova, ok? Mas isso só para discursiva e oral. Aqui para a prova objetiva, deve ser uma prova comum, entre aspas, né, da FGV, ok? Prova discursiva ainda não tem data, geralmente eles dão pelo menos 2 meses entre a objetiva e a discursiva, tá? Alguns poucos concursos encolhem isso aí para uns 40 dias, mas a maioria entre 60 e 90 dias. Então a gente espera ali por volta de maio, junho, essa segunda fase, ok? Como é feita essa segunda fase? São 6 bancas, tá? Cada banca é formado por 4 integrantes e essas bancas elaboram, tem um conjunto de disciplinas, a gente vai passar por elas daqui a pouco, e aí eles elaboram a prova de cada prova dessa discursiva. Então, se são 6 bancas, é um total de 6 provas, tá? Cada prova tem 3 questões de até 60 linhas. Essas 3 questões não são necessariamente só questão mesmo, sabe? Pode ser uma peça, pode ser um parecer. Mas se for uma peça ou um parecer, é pequeno também, porque é dentro desse limite de 60 linhas para cada questão, ok? Cada banca vale 100 pontos, você tem que tirar um mínimo de 20 pontos por banca e de 60 no global, tá? O que é esse global? É a somatória das 6 bancas dividido por 6, né? Então, soma, você tem que ficar com a média
60, mas se você tirar menos de 20 em uma das bancas, você já está eliminado. Qual é o problema dessa discursiva? E é o que deve afastar muita gente desse concurso, muito mesmo. Essa é uma das razões principais para esse ser um concurso relativamente esvaziado, tá? É que pela resolução que saiu, isso ali no meados do ano ainda, essas provas aqui devem ocorrer uma em cada final de semana. Então, se você não é do Rio de Janeiro, você vai ter que viajar para o Rio de Janeiro, para Niterói especificamente, né? 6 vezes, tá? Ou passar 1 mês e meio lá, morando em Niterói, Rio de Janeiro, sabe? Por quê? Porque são 6 finais de semana seguidos essa prova discursiva. Pode mudar isso? Pode ser que eles alterem essa regra? Pode, tá? Pode ser que eles façam, por exemplo, não, são só 3 finais de semana agora, é sábado e domingo. Pode ser que alterem, mas pela leitura da resolução, a gente chega à conclusão que é muito provável que adote esse formato de 6 finais de semanas consecutivos. Isso deve afastar muita gente que é de fora, porque aí fica um concurso muito caro, né? Nesse tempo aí de passagens aéreas caras, como nós estamos vivendo agora, viajar 6 vezes para fazer uma fase de concurso é bem complicado. Então, se realmente adotarem esse formato, muita gente que passa da primeira fase não deve nem ir sequer fazer a segunda, tá? Então, assim, se você é do Rio, ou se você tem condições mesmo financeiras de bancar sua passagem para o Rio de Janeiro aí por 6 finais de semana, cara, preste muita atenção nessa PGM Niterói, pode ser uma oportunidade muito boa, porque essa regra dá uma esvaziada no concurso, tá? Tanto nos inscritos, já para a primeira fase, quanto na segunda fase. Muito aprovado da primeira, não deve ir para a segunda, justamente porque quando eles divulgarem essas datas, o cara vai ver um monte de final de semana e ele fica fora. Eventualmente, esses finais de semana também podem coincidir com alguma fase das carreiras da AGU, ou eventualmente talvez uma prova oral de Minas Gerais ou de Santa Catarina, sabe? Pode coincidir com outras provas, 6 finais de semana seguida é muito fácil coincidir, então tudo isso ajuda a esvaziar o concurso e claro, sempre que um concurso é esvaziado, se beneficia quem está participando dele, porque a concorrência fica um pouquinho menor. Nunca é fácil, mas ter concorrência um pouquinho menor é melhor, ok? E tem consulta ao Vademecum Simples, tá? Vademecum Simples porque, claro, não pode ser legislação comentada, né? Tem que ser ali o Vademecum puro, vamos dizer assim, ok? Aqui é a regra das questões, tá? E aí a gente vê que as questões podem ser quesitos objetivos. Quando ele fala quesitos objetivos aqui, não é tipo prova objetiva não, tá? É porque é uma questão que pergunta diretamente alguma coisa, de forma objetiva, né? Por exemplo, qual é o conceito de licitação? O que é uma licitação fracassada, sabe? Aí você explica lá, isso pode ser um quesito objetivo, né? Pode ser um problema, traz um caso prático, uma dissertação, um parecer ou uma peça processual, tá? Como são 6 bancas e cada banca faz 3 questões, são 18 questões ao todo. Então é muito possível que no meio dessas 18 questões a gente tenha ali 1 ou 2 peças, 1, 2 ou 3 pareceres, várias questões aqui objetivas, algumas questões problemas, enfim, deve variar dentro desse estilo, porque 18 é muita questão, dá para fazer todos os estilos possíveis aí, ok? Prova oral também não tem data, tá? É o mesmo sistema de 6 bancas, aqui provavelmente é uma prova oral única, né, num dia único, tá? Sorteio de 2 pontos. O conteúdo programático desse edital, ele é um pouquinho diferente do padrão, né? Ele foi bem simétrico, ele trouxe 10 pontos por disciplina, tá? Por conjunto de disciplina, na verdade. E aí, dentre desses 10 pontos, eles vão sortear 2 aqui para a prova oral, ok? Máximo de 20 minutos por banca, o que é bastante tempo, o que faz com que essa prova oral fique longa, tá? Porque pensa o seguinte, 20 minutos por banca, se são 6 bancas, eventualmente você pode ser arguido por até 2 horas. Claro, isso não é consecutivo, né? Você vai de uma banca, volta, descansa, depois vai para outra, mas é bastante coisa, ok? Você tem que ter um mínimo de 50 pontos aqui no global, a prova oral vale 100 pontos, né? Você tem que ter um mínimo de 50. Não tem eliminação por banca, o que é um facilitador, sabe? Prova oral que elimina por banca costuma ser bastante injusta até, faz umas aprovações assim meio difíceis de entender. Aqui não, aqui é mais padrão, só elimina pela nota geral da prova oral e não pela nota de cada banca. E não há consulta, exceto a material fornecido pelo examinador.
Na prática não há consulta. Esses materiais fornecidos pelo examinador nunca ajudam em nada nos concursos que tem isso. Então, na prática, você vai fazer a prova oral com o seu conhecimento mesmo, claro. Ok? Os títulos, tá? Valem 100 pontos. Aí muita gente viu isso aqui, já até mandou direct pra mim no Instagram, falou, ah, professor, será que vale a pena fazer essa prova? Título vale 100 pontos e tal. Mas isso é meio ilusório, tá? Porque o título vale 100 pontos, mas depois a gente tem uma ponderação pra nota final, ok? E esses 100 pontos, alguns são bem difíceis de conseguir. Por exemplo, você pode acumular até 2 doutorados. Mas, pelo amor de Deus, quem que tem 2 doutorados? Sabe, assim, tipo, é raríssimo, assim. Também pode acumular 2 mestrados. Então, assim, também é raríssimo. Só o Leonardo é a única pessoa que eu conheço que tem 2 mestrados, assim, sabe? Então, acaba que, embora valha 100 pontos, as pessoas não atingem a nota máxima aqui nessa pontuação. Tem 2 títulos que valem muito, tá? Se você tem esses 2 títulos, pelo menos parcialmente, dê uma moral a mais para esse concurso, que pode fazer uma diferencinha. Que é o magistério, que é 2 pontos por ano, ou seja, se você dá aula em faculdade, né, jurídica, até um total de 10 pontos, e exercício de cargo ou função privativa de bacharel em direito, que vale 4 pontos por ano até um total de 20, tá? Então isso aqui, esses 2 títulos podem ajudá-lo bem. Os demais títulos não fazem tanta diferença assim não. E aqui, ó, a ponderação da nota, né? Olha só, a prova objetiva vale 5% da nota final, a prova discursiva vale 80%, a oral vale 10% e a prova de títulos vale 5%. Em outras palavras, prova objetiva e prova oral, você só tem que sobreviver. Só tem que tirar a nota do corte ali e passar adiante no concurso. A prova discursiva é onde realmente vai ser feita a seleção aí dos primeiros lugares, beleza? Então assim, ainda que você não se sinta tão capacitado hoje, ainda tem 3 meses até a prova e esse deve ser um concurso um pouquinho esvaziado. Então vale a pena fazer isso daqui para você só tentar sobreviver na objetiva e aí lá na discursiva você vai tentar a sorte, vamos dizer assim, beleza? Lembrando que a gente provavelmente vai ter esse problema de uma prova discursiva em vários finais de semanas diferentes, né? O que já limita para algumas pessoas. Então, por exemplo, se você mora no Nordeste ou no Rio Grande do Sul ou no Amapá, sabe? De repente vai ficar inviável para você fazer essa discursiva, pode acontecer mesmo, ok? E, por fim, o conteúdo programático do concurso, embora pareça que são só 6 disciplinas, não é, são 12 disciplinas, tá? É um conteúdo programático bem amplo, na verdade. Olha só, porque no grupo 1 a gente tem administrativo, urbanístico e ambiental. Uma característica interessante, a gente tem os temas de financeiro dentro de administrativo, aqui, sabe, coisa como orçamento público, tá lá, tá aqui em administrativo. Aí tem constitucional, processo civil, tributário e financeiro, civil e empresarial. Lembrando que civil e empresarial a FGV pegou pesado nas últimas provas, né? Então, assim, são disciplinas aí que não é bom você negligenciar. E trabalho, processo do trabalho e previdenciário, tá? Essa daqui é a composição de questões na prova objetiva e vai manter esses mesmos grupos de disciplinas para as próximas fases, ok? Galera, é isso. Essa é a nossa análise do edital aqui da PGM Niterói, uma das melhores PGMs do Brasil, só que tem esse defeito de ter uma prova discursiva muito longa em vários finais de semana que vai limitar para algumas pessoas. Se você já mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio que eu digo, né? Ou se tem condições de ir para lá por vários finais de semana seguidos, é muito bom esse formato aqui, porque ele vai deixar algumas pessoas muito qualificadas fora do concurso, que não tem como ir em vários finais de semana seguidos para o Rio, e aí vai acabar beneficiando você que tem essa condição. Beleza? É isso aí, bons estudos e vamos juntos!